stuck all alone on a Sunday playing games with the names in my head. It's a shame I can't change. Maybe one day you come crawling back to me instead. Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. O objetivo desse canal vai ser falar um pouco sobre a minha graduação em nutrição pela faculdade Uninter, que está aparecendo aqui no fundo. Se quiser saber como que funciona essa graduação nessa faculdade específica, que é a Uninter, então eu decidi vir aqui compartilhar com vocês essa experiência, né, que está sendo essa graduação. Eu estou acabando o primeiro semestre, né, que eu considero semestre, porque vão fazer 6 meses que eu entrei na faculdade, eu finalizei, né, 6 meses, e agora eu tô entrando no 7º mês da faculdade e mudando para o próximo módulo. A Uninter é dividida em módulos, ela não é dividida em semestre, então para eu falar sobre semestre fica meio complicado, mas eu conto semestre porque eu conto 6 meses, vamos dizer assim. Eu entrei em outubro do ano passado, em outubro de 2024, na Uninter, ou seja, final do ano. Eu não queria fazer isso, na verdade. Eu até pensei em estender, deixar para o ano que vem, né? No caso que seria agora em janeiro para iniciar. Geralmente as pessoas recomendam que você inicie a faculdade no início do ano ou na metade do ano. Especificamente no início do ano é o mais aconselhável. Mas enfim, eu decidi assim meio na empolgação também, vamos dizer a verdade, a iniciar, porque eu tinha trancado a faculdade há mais ou menos um ano atrás, antes de eu começar essa, né? Eu tinha trancado a minha outra faculdade quando me mudei, porque eu era do Rio e vim para São Paulo, e aí eu precisei trancar a faculdade. E aí, quando eu comecei a me estabelecer aqui em São Paulo, em questão de trabalho principalmente, eu decidi voltar para a faculdade. E aí eu pensei em voltar no início de janeiro, mas como essa faculdade é em módulo, você pode entrar ela em qualquer momento do ano. Você só precisa, acho que, esperar iniciar um módulo para você entrar para o próximo módulo. E o módulo da Uninter acontece acho que de 2 em 2 meses. Tem um módulo, 2 meses, 2 meses e meio. Cada módulo, 3, assim. Então, eu entrei em outubro, né? E novembro, dezembro, eu finalizei o módulo. E agora eu tô finalizando o segundo módulo. Então, é de 2 meses e meio, 3 meses, cada módulo da Uninter. E aí, o módulo são de 2 a 3 matérias por módulo, pelo menos por enquanto é o que tá acontecendo. E como eu tô finalizando ali os 6 meses, assim, uma experiência, a primeira experiência ali com a Uninter, eu decidi começar a falar sobre isso. E eu tô no final desse segundo módulo. E esse segundo módulo, como é o primeiro módulo do ano, as provas são presenciais. No módulo passado, a prova não foi presencial, foi prova online. E aí, esse primeiro módulo do ano, a prova é presencial. Esse módulo, especificamente, que eu vou fazer prova presencial, as matérias são metodologia científica, que é a que eu estou estudando agora, que vocês viram uns takezinhos, e epidemiologia, né? E que é a outra matéria. Eu vou fazer prova presencial essa semana, hoje é domingo, e a prova é quarta-feira. E na próxima quarta eu marquei também a prova de epidemiologia. Só que eu tô assim, eu tô me adaptando ainda à rotina de incluir os estudos da minha rotina semanal por conta do trabalho. É um trabalho que demanda muito fisicamente, né? Porque eu trabalho CLT, eu trabalho numa farmácia, então eu trabalho em pé, muitas horas, eu chego muito tarde da noite, eu chego de madrugada em casa, por volta de meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Eu tenho esse horário um pouco puxado e eu sou uma pessoa que já é casada, tenho a minha casa, então assim, tenho as coisas da minha casa para fazer e ainda tenho que estudar e ainda ir trabalhar. Então, tá sendo bem difícil encaixar, né? Eu tô me adaptando a encaixar isso ainda. Então, esse último semestre, tá um pouco difícil de estudar, pra verdade. No primeiro módulo, eu consegui incluir um pouco mais os estudos. Nesse segundo módulo, eu já tive uma queda muito grande por coisas pessoais também. Então, assim, eu tive pouco tempo pra estudar. Então, eu tô tentando correr atrás agora pra tentar tirar o mínimo da nota possível pra essas matérias. Metodologia eu achei que seria mais fácil, mas o pessoal que já fez a prova falou que tá bem difícil a prova. E na Uninter a gente tem a prova objetiva e a discursiva. A objetiva você tem 10 questões para você responder, né? Múltipla escolha. E a discursiva você tem 5 questões que aparecem na prova. E aí você tem que escolher 2, se eu não me engano, para responder discursiva, né? Sobre discorrer aí sobre um tema específico que vai ter proposto. E você escolhe uma delas para responder.
né? Duas, no caso, acho que é duas delas para você responder. Então, é assim, você precisa entender. Na Uninter, eu sinto que eu estudei em outras faculdades EAD, já fiz outros cursos, né? Não cheguei a concluir, mas fiz cursos em várias universidades EAD. Eu sempre estudei EAD, faculdade, eu nunca fiz presencial. E é a primeira vez, especificamente, também que eu tô fazendo uma semi-presencial, porque como faço nutrição, vai ter aulas que eu vou ter que fazer presencial, né? De laboratório e tudo mais. Então, eu tô bem animada pra isso. Nutrição é uma área que eu tinha interesse desde sempre. Eu estudo muito, pesquisava muito assim sobre isso desde sempre, por curiosidade mesmo. E por ter interesse na área, né, da alimentação e tudo mais, alimentação saudável. E eu sempre estudei isso por conta própria. Só que a nutrição é uma área que era um curso, assim, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha essa vontade, né, alguns bons anos atrás, né, que eu terminei o ensino médio. Eu queria fazer, mas era um curso que não existia isso de AD, nem semipresencial, era curso presencial em faculdades que você ia ter que ir presencial e tal. Era caro, era bastante caro a faculdade de nutrição nessa época, então eu não ia ter como fazer. E aí faculdade foi uma coisa de ficou super segundo plano na minha vida. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar. E aí, depois de um tempo, eu iniciei faculdade, alguns cursos, mas não foi pra frente. Então, esse ano eu decidi tentar com uma coisa que era um sonho de adolescente da minha vida, que era poder ser nutricionista, né? E aí, eu tô gostando bastante, na verdade, das matérias, né? De estudar sobre isso. A primeira matéria que eu tive no primeiro módulo foi bioquímica e patologia. E eu achei muito, muito interessante bioquímica e patologia. Eu queria ter tido tempo para me aprofundar mais, ter um tempo assim bem assim grande para estudar detalhadamente bioquímica e patologia. Nossa, eu achei muito, muito legal. Só que eu não tinha esse tempo. Então, assim, eu consegui estudar o que eu consegui ali, o básico, e consegui fazer as provas, tirei nota boa nas duas provas, tanto a discursiva quanto a de objetiva, né, que é de múltipla escolha. E eu tirei nota boa, consegui concluir esse arco aí, que é o primeiro processo ali das matérias, e agora eu tô nesse segundo, que é metodologia científica e epidemiologia, e elas são mais difíceis. A metodologia científica, que eu achei que seria mais fácil, está sendo um pouco complicado, porque tem muita questão de regras, sabe? As regras da BNT, regra de publicação de artigo, processos, assim, detalhes, assim, do processo que você precisa saber, porque provavelmente vai estar perguntando sobre isso, nomes de pessoas importantes e essas coisas, né? Então, tá dando um pouco aquele medinho ali do que virá, né? Tipo, será que vou ir bem na prova? Porque eu não tô conseguindo estudar muito, eu tenho estudado na hora do almoço do trabalho, eu fico assistindo as aulas, né? Reassistindo, ouvindo, lendo as apostilas em PDF, porque eu queria imprimir, mas vai sair um pouco caro e eu não tenho como fazer. Porque tem como você imprimir na internet e sair mais barato, só que eu não tenho o tempo que vai demorar para ser enviado o PDF, então eu estou estudando online mesmo, lendo online, mas eu também tenho a possibilidade de tirar livros na faculdade. Na Uninter você tem possibilidade de ver se a faculdade tem aquele livro específico disponível para doação. Obviamente eles forneciam livros físicos, mas aquela questão de que a maioria das faculdades parou com isso porque os alunos nunca vão buscar os livros, então eles pararam de fazer os livros, né? Então você tem o PDF e algumas faculdades ainda têm alguns resquícios desses livros, então eles podem doar para você se você pedir. E aí eu consegui pegar o de bioquímica, que é esse aqui, Bases da Bioquímica Molecular. E aí eu peguei o livro e ele tem basicamente a mesma matéria dos PDFs, só que de uma forma um pouco mais abrangente, né? Os PDFs acho que são mais focados ali, né? E o livro já tem um pouco mais de informação. Eu gostei bastante da ideia do livro. Eu queria ter tido tempo para ler ele completamente, não consegui ler ele completamente, mas eu acho que é bem interessante. Eu acho que é um material muito bom. Eu gostaria que eles tivessem voltado com a publicação dos livros. Nem que seja sob demanda, né, de os alunos pedirem, porque eu sinto muita falta de riscar o livro, sabe? Ler e marcar e tudo mais, que é uma coisa muito ruim no PDF. Mas eu tô gostando bastante de ler, né? De estudar essa matéria, né? De estudar sobre a nutrição, né? Principalmente essas bases da nutrição, né? Que são as bases, na verdade, das áreas da saúde em geral, né? Bioquímica, patologia, epidemiologia e tudo mais. Tá sendo bem interessante.
como eu tô falando pra vocês até agora, eu não tenho nada de, assim, de ruim especificamente pra reclamar da Uninter. Eu acho uma faculdade muito boa. Se você pesquisar sobre faculdades EAD, a Uninter sempre vai aparecer como a número 1, né? Literalmente, tipo, as que as pessoas mais recomendam, que mais tem avaliações boas, é a Uninter e a Unicesumar. São as que são sempre, assim, as que estão com melhores avaliações. A Uniaselv também é muito boa. A Uniaselv, já estudei na Uniaselv, acho uma faculdade muito, muito boa mesmo. Mas a Uninter, especificamente, ela tem próximo aonde eu moro e ela tem o polo da saúde próximo aonde eu moro, né? Que é o polo das aulas presenciais para quem faz curso da saúde, que tem os laboratórios e tudo mais, é aqui próximo da minha casa. Então eu consigo fazer a aula presencial de uma forma mais tranquila. A Uniaselv, eu até pensei em entrar na Uniaselv, mas a Uniaselv, o polo é no centro de São Paulo, moro no ABC, é distante. E como eu falei pra vocês, eu trabalho, eu tenho a minha casa, enfim, demandas da vida e eu não conseguiria tanto tempo, trajeto e tudo mais. No meu caso aqui, como o polo da saúde, né, que é o LAPAD, é próximo à minha casa, eu vou poder fazer mais tranquilo, né, as aulas presenciais. As aulas presenciais não começam de primeira, assim, na Uninter. Você precisa passar por alguns períodos antes, né, de aulas de conteúdo teórico. Pelo que me falaram, as aulas presenciais começam a partir de que você faça 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que você iniciou a faculdade e você começa a ter aula presencial. No meu caso, eu vou provavelmente ter aula presencial, se isso for de fato, né, verdade. A aula presencial vai começar só em março do ano que vem. Então, daqui a um ano, eu vou estar começando a ter aulas presenciais. E se tudo der certo nesse canal, eu continuo mostrando pra vocês como tá sendo essa experiência, mas eu tô gostando muito até o momento do que eu tô vendo, do que eu tô aprendendo na faculdade. Eu também conto uma experiência pra vocês em breve sobre como foi essas primeiras provas presenciais, né? Como foi a experiência de fazer prova presencial lá no polo, né? Como é o polo. Então, enfim, tá sendo uma experiência bem boa, tô gostando bastante. A faculdade tá sendo um recomeço pra mim, né? Eu decidi recomeçar depois dos 30, né? Acabei de fazer 33 anos, então parece que nesse momento a ficha caiu de que eu envelheci, sabe? Que eu tô mais velha, porque eu acho que eu sempre senti como se eu fosse uma adolescente. Eu sempre mantive aquela ideia de que, tipo, eu ainda sou muito jovem. Parece que eu acabei de sair da adolescência, sabe? Por muito tempo tinha essa sensação, mas esse ano eu sinto, né, que caiu a ficha de que realmente eu envelheci. E eu tô com 33 anos e eu preciso tomar um rumo mais certo, assim, sabe? Seguir para uma direção específica, principalmente na área profissional. Também na área de vida pessoal, saúde, essas coisas todas eu quero ter mais um foco em aprimorar, né? Me aprimorar, melhorar, né? Essa coisa de ser a sua melhor versão. Eu não gosto muito dessa frase, mas eu acho que é o que se encaixa na proposta que eu tenho de vida agora. Depois dos 30, né? 33 anos, já tenho uma trajetória. E quando eu cheguei nessa fase, assim, 33, você caiu a ficha assim, você tá quase chegando aos 40. Daqui a pouco você chega aos 40, até porque o tempo passa muito rápido. Então, tipo, caiu a ficha. Esse ano caiu a ficha. E eu decidi, tipo, preciso mudar muitas coisas e eu preciso fazer alguma coisa da minha vida nessa área, né? Nesse sentido. E principalmente ter uma carreira, criar uma carreira pro futuro. Então, eu decidi começar essa faculdade. Eu vou falar pra vocês que eu já desanimei, já teve momentos que eu falei, por que eu tô fazendo isso? Aí, ai meu Deus, não vai dar, não vou conseguir estudar por conta da vida. E já pensei em mudar de curso. Eu sinto muito essas oscilações, né? Tipo, não é linear, tipo assim, eu tenho certeza absoluta o tempo todo. Não, tem aqueles momentos de oscilação, de mudança de ideia, tipo, será que eu poderia fazer outra coisa? Como eu falei pra vocês, eu trabalho numa farmácia, então já passou pela minha cabeça trocar pro curso de farmácia, porque eu já tô nessa área e eu conseguiria subir nessa farmácia, principalmente que eu trabalho, eu consigo virar farmacêutica. Conseguiria virar farmacêutica pela farmácia que eu trabalho, então, porque eu já sou funcionária, eu só subo de cargo. Então, eu já pensei nisso. É uma coisa que às vezes eu paro pra pensar, né? Tipo, será que eu não poderia fazer e trocar da nutrição
Mas é como eu falei, era uma coisa de sonho de adolescente. Eu queria estudar isso. E é uma coisa que eu gosto. Mas às vezes ainda vem aquelas dúvidas, porque a gente está mais velho, as dúvidas ainda existem, apesar de a gente estar mais velho, a gente não tem muitas certezas, acho que a gente começa a ter mais dúvidas depois que a gente envelhece. Mas eu queria tomar um rumo e é isso que eu tô fazendo. Então, eu queria mostrar pra vocês esse lado, né? E de repente não só sobre a faculdade, mas também começar a falar também sobre outras coisas, né? Sobre essa questão de recomeçar depois dos 30. Mas é isso, eu vou tentando mostrar pra vocês aí mais sobre isso no futuro. E o vídeo é mais sobre uma introdução, sobre o que é o canal, qual é a ideia do canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem continuar acompanhando essa jornada, todo esse processo de graduação, depois dos 30, numa, numa faculdade nova, com um curso que eu nunca fiz, que é semipresencial, que é área da saúde, eu espero que vocês se inscrevam, deixa o like, comenta aí se você tem interesse de continuar assistindo. Espero trazer vídeos pelo menos uma vez por semana pra vocês aí sobre essa trajetória pessoal e também profissional. E eu espero que vocês gostem. Me conta aí se você tem interesse em saber mais, ideias que vocês tiverem, tipo, o que vocês gostariam de ver por aqui. Me conta aí nos comentários. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.